Bem-vindos a mais uma análise da nossa série Heróis da Fé. Hoje a gente vai mergulhar na história de um trio muito especial, 3 gerações, Isaac, Jacó e José. O que une esses três? Uma característica incrível que simplesmente definiu o legado deles. Ok, vamos direto ao ponto. Se a gente parasse para pensar, qual seria o teste máximo, o teste definitivo da fé? Essa é a pergunta que a história desses 3 homens responde de um jeito, uau, muito poderoso. E a resposta que a jornada deles nos dá é essa. O maior teste de todos é acreditar num futuro que a gente não vai ver com os próprios olhos. É como plantar uma árvore sabendo que nunca vai sentar debaixo da sombra dela. E isso nos leva direto para a nossa primeira parte. A gente vai explorar um contexto bem inusitado da fé deles. É a fé no fim da vida, olhando para uma promessa que só podia ser vista de muito, muito longe. Olha só que interessante. A narrativa bíblica conecta os três exatamente no mesmo ponto crítico, o leito de morte. Não foi no auge da força deles, sabe? Foi ali, no limite da vida, que a fé desses homens brilhou com mais força. Então, o ponto central é esse. O grande desafio era a própria finitude. Eles estavam partindo sem ver a terra prometida ser conquistada. A questão era, como manter a chama da promessa acesa quando seus próprios olhos estavam se fechando para o mundo? E este quadro ilustra esse contraste de uma forma brilhante. De um lado, a realidade física. Isaac estava cego. Jacó era um peregrino cansado de uma longa jornada. E José, apesar de poderoso, era um governante no exílio. Mas, por outro lado, a fé espiritual deles, essa era total. Eles abençoaram o futuro, ungiram a próxima geração e planejaram a volta para casa mesmo sabendo que não estariam nessa viagem. E isso nos leva a uma ideia muito poderosa. Eles agiram como verdadeiros arquitetos do futuro. Estavam envolvidos num projeto de construção que ia muito além do tempo de vida deles. Mas de onde vinha tanta confiança? Como eles podiam ter tanta certeza? O apoio que eles tinham de Deus era a revelação profética. Deus deu a eles a capacidade de enxergar o que os olhos físicos não podiam ver, uma visão que literalmente atravessava os séculos. E essa perspectiva se mostra em 3 traços bem claros. Primeiro, uma visão geracional. O foco deles não era o bem-estar pessoal, mas a herança espiritual que deixariam. Segundo, autoridade na palavra. Mesmo fracos fisicamente, as bênçãos deles tinham um peso de eternidade. E terceiro, desapego do presente. Pensa no José. No auge do poder no Egito, ele sabia que aquilo era só uma estação, não o destino final do seu povo. Certo, história fascinante. Mas e pra gente hoje? Como essa mentalidade antiga se aplica no nosso mundo moderno? É isso que a gente vai ver agora, nas lições para o nosso legado. A visão geracional deles nos joga essa pergunta no colo. O que está sendo construído hoje que vai durar mais do que quem está construindo? É uma virada de chave, né? Sair da mentalidade de sobrevivência para uma mentalidade de legado. O ato deles de abençoar os filhos se traduz hoje nessa outra questão. Em quem a gente está investindo para amanhã? O maior sucesso talvez não seja o que uma pessoa faz, mas quem ela ajuda a se tornar. É sobre passar valores e fé adiante com intenção. E a história de José nos deixa com essa reflexão aqui. O sucesso que a gente vive hoje, ele é um lar permanente ou só uma estação de passagem? A lição é aproveitar as conquistas, claro, mas sem perder de vista nossa identidade e nosso propósito maior. Lembrar sempre de onde viemos e para onde estamos indo. E para a gente fechar nosso papo, vamos pensar na metáfora final que a vida desses homens nos apresenta. É a imagem do bastão que a gente passa adiante, um símbolo da continuidade da fé. No fim das contas, Isaac, Jacó e José nos ensinam que a fé não é um tesouro para a gente guardar e enterrar com a gente. Não, é um bastão que precisa ser passado para frente, de uma geração para outra, com força e convicção. E assim, a reflexão final que fica é essa. Como é que as nossas ações de hoje vão ecoar na próxima geração? A fé deles construiu um futuro que eles não viram. A pergunta que fica no ar é: o que a nossa fé está construindo hoje?